Boa tarde, sétimo. Estamos aqui para a nossa aula de cidadania, certo, gente? Então, vamos começar com a reflexão sobre um texto, assim, muito antigo, digamos assim, e que provavelmente vocês já devem ter lido, né? Mas ele é um texto que a gente deve trazer para a nossa realidade, porque isso acontece muito, certo, gente? Acontece demais, que é o fato de que sempre que alguém conta algo pra gente de outra pessoa, a gente deve passar pelas três peneiras, que é a peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Então, vou explicar o que é, tá dizendo aqui no texto, mas eu vou pincelar, né, o que quer dizer cada uma. Essa reflexão conta que um homem procurou um sábio para contar algo, não é isso? Então o sábio primeiro perguntou: Você tem certeza que o que vai me contar é absolutamente verdade? Então, quando alguém for contar a vocês, né, que vocês pensarem em contarem para alguém, vocês podem dizer para a pessoa, fazer essa pergunta, né? Ou se fazer essa pergunta: será que realmente esse fato é verdadeiro? Então, se você não tem certeza, então é melhor você não contar para ninguém, né? Não sair espalhando porque você não tem certeza. Então, se você não tem certeza, você já não conta. Então, você tem certeza que o fato é verdade. Aí vai para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. Que é aqui, o que vai contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Então, aí você já selecionou a segunda peneira, não é isso? Se o fato que você vai contar, você queria que alguém falasse a seu respeito. E por último, nós temos a peneira da utilidade, né? Que é que você vai se perguntar: você acha mesmo necessário contar esse fato, mesmo passá-lo ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Então, você vai avaliar isso, se realmente é útil você contar esse fato a alguém. Se passou pelas três peneiras e pelo menos por uma e foi reprovada, então não adianta, né, gente, você seguir adiante com histórias que você não tem certeza se realmente aconteceu. Se for uma história maldosa, também não tem por que você sair contando. Pode ser verdade, mas não adianta. A não ser que esse fato prejudique outra pessoa, né? Então você pode, de certa forma, avisar. Porque essa daí é a chamada fofoca, gente. Né? Infelizmente, existem muitas pessoas que, por mais que saibam que um fato não é verdade, ela espalha. Né? Ela sai dizendo, sai denegrindo a imagem de outra pessoa, certo? Às vezes nem conhece direito a pessoa, não vai com a cara, aí sai contando coisas que não é verdade. Às vezes nem ouviu falar, às vezes apenas criou. Então, sempre que vocês forem falar algo de alguém, coloque nas três peneiras. E agora nós vamos para, né? Eu vou pedir que vocês respondam, né? A questão 1, 2, 3 e 4, não é isso? Algumas pessoais, se necessário, aliás, algumas não, todas pessoais, se necessário, vocês vão pesquisar. 1, 2, 3, 4, certo? E aqui nós temos outro texto de reflexão, né? Que nós podemos analisá-lo ele como as pessoas deveriam ser. Logicamente que existem pessoas assim, mas nem todas são, né? Vamos falar aqui, ele faz suposições, como por exemplo, as árvores não comem seus frutos. Não é isso, gente? Elas produzem seus frutos, mas não comem, né? Elas oferecem para outros os comerem, não é isso?
Os rios. Os rios, certo? Sem beber as águas que por eles fluem, né? Quem bebe a água dos rios? Somos nós. As vacas, né? As vacas oferecem seu leite. Não é bem assim, oferece, né? Mas nós utilizamos tudo isso, né? Nós nos alimentamos e bebemos tudo isso, certo? Então, assim, também aqueles que adquiriram sabedoria devem oferecê-la aos demais, movidos pelo serviço amoroso. Não só nessa questão de você ser sabedor de algo, né? Ter algum conhecimento e você passar para o outro, que é o que você deve fazer. O conhecimento ele não deve ficar só em uma pessoa, ele deve ser propagado, né? Mas a gente deve levar isso aqui para a nossa vida mesmo. Às vezes você, por exemplo, é uma pessoa que dispõe de muitos, sei lá, muitas roupas, muitos brinquedos que você não usa mais, né? Por exemplo, você no final do dia você janta e sobra aquela comida, você não coloca na geladeira. O que você deve fazer? Alimentar quem está precisando, quem está faminto, porque infelizmente hoje em dia não, desde sempre existem pessoas que às vezes não tem nem o que comer, né? Então você deve ofertar. Existem animais de ruas que precisam, né, de alimento, principalmente nessa pandemia, que como muitas pessoas não estão saindo de casa ou não, né, muitos bichinhos estão passando fome e sede. Então, a gente deve fazer isso também, né? Assim como as árvores oferecem seus frutos, os rios oferecem sua água, as vacas oferecem seu leite, porque só quem se dispõe do leite é o bezerro, né? E ele não precisa de tanto leite muitas vezes, certo? Então, da mesma forma, devemos ajudar os outros com aquilo que temos em abundância ou não, ou dividir mesmo, né, gente? Principalmente nessa pandemia que tem muitas pessoas que estão sem trabalho, perderam seus empregos, não receberam auxílio, infelizmente é a verdade. Muitas pessoas ficaram sem receber esse auxílio, essa ajuda do governo, não é isso? E estão praticamente passando fome, ou estão passando fome, se alguém não estiver ajudando. Então, vamos pensar nisso também. Isso aqui é só um textinho para reflexão. E ele não tem questão. E por último, nós temos esse texto aqui, não é isso? Que é, na verdade, uma reportagem que fala sobre a moral e a ética na sociedade. É um texto, né? É um texto de Robert José de Souza, mais conhecido como Bentinho. Foi um famoso sociólogo e ativista dos direitos humanos. Na entrevista a seguir, ele nos fala sobre os conceitos de ética e moral. Então, aqui foi uma entrevista feita com Bentinho, né? Relacionado a isso, a moral e a ética na sociedade. Eu quero que vocês leiam direitinho, não é isso, gente? E após a leitura da entrevista, certo, gente? Eu quero que vocês respondam as seguintes questões: 1, 2 e 3. E por último, façam mais uma reflexão, que essa eu não vou falar no momento, né? Vocês vão ler e vão entender, mas lógico que vocês vão entender porque é uma reflexão simples. Certo, gente? Coloque-se no lugar do outro. É uma coisa que, ou seja, nós devemos ter empatia, né? Então, você não se colocar no lugar do outro, você não tem empatia, ou seja, você não sabe se colocar no lugar do outro, não é isso? Você não consegue sentir a dor que o outro sente. Isso é empatia, certo, gente? Então, é um texto muito que nos reflete a realidade, certo, gente? Então, a aula de hoje foi essa de cidadania. Qualquer dúvida, estou no PV de 2 às 6, certo? Uma boa tarde e bons estudos.